Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço para poder transmitir para maior número de pessoas informações verdadeiras e, como diz o canal, sem narrativas. Hoje nós temos o prazer de receber Lucas Ribeiro, que é internacionalista, jornalista com experiência em política internacional, tendo atuado na Gazeta do Povo, Brasil Sem Medo e veículos estrangeiros. Ele também já entrevistou Milei e o Duque e integrou a comunicação internacional do governo do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Ele é criador do projeto História Sem Marx, que eu sigo no Instagram, é ótimo, já deixo até indicação aqui no início, e publicou o livro Proibido pelo MEC sobre a Revolução Cubana. Lucas também é mestre em política e relações internacionais. Lucas, que currículo, hein? Boa noite. Obrigado, Camila. Ainda assim está parecendo mais importante que sou, né? Mas agradeço aí, muito feliz de estar com você aqui. E é isso, né? A ideia do livro, né, Proibido, né, surge com isso, porque eu vejo muitas pessoas, né, questionando assim, entendem, na verdade, que o MEC traz um conteúdo enviesado, só que eu acho que não parou ninguém para fazer um livro meio que de forma decisiva a refutar, né? Então, assim, eu fiz elenquei algumas das principais, né, narrativas e mentiras que estão nos livros didáticos, né? Especialmente ensino médio, aí eu fui buscando uma bibliografia para refutar isso, que já existe, né, no mundo civilizado, né? Eu tive, como você fala da minha experiência que eu tive internacional, eu fiz meu mestrado na Colômbia, e eu conheci muita gente do exílio, né? Tanto o exílio cubano, o exílio venezuelano, né? Tenho amigos, inclusive, que foram presos pelo regime de Maduro, tá? Então, eu tive muito contato com a diáspora, né? E aí, e tive contato também, eu tive duas editoras, né, cubanas, né? O Escrito Diário das Américas e para o ADN América, ambas cubanas, obviamente anticomunista, né? Na Flórida, né? Obviamente que não dá para ser oposição lá dentro, né? Mas, assim, e aí eu tive muito contato com essas pessoas, né? E eu achava que no Brasil faltava, né? E aí essa coleção, fui conhecer com o PH, né? Um grande amigo, um amigo comum que a gente tem, e ele comprou a ideia, gostou, né? E falou, vamos para cima, então. E aí agora finalmente o livro saiu, né? Está pronto agora. Lucas, vou te fazer duas perguntas em uma. O tempo é teu, não tem tempo de resposta aqui, o microfone é todo seu. Uma, o que é o História Sem Marx? Por que História Sem Marx? E o segundo, por que o livro é proibido pelo MEC? Isso, exato. O História Sem Marx, né, surge com essa ideia, digamos, de trazer uma história que existe, né, mas na verdade é organizar e compilar, que eu faço basicamente resumos de alguns capítulos, né, de livros, especialmente de fora, né, no inglês, no espanhol e tal, alguns temas, alguns autores, né, com um viés realmente antissocialista, né, ou antimarxista. Algumas, às vezes nem todos, né, mas a maioria, né, em geral, com essa perspectiva, né. E aí eu criei o História Sem Marx, né, com esse intuito disso, de expandir o horizonte de consciência das pessoas, né. Eu também, né, uma das experiências importantes que eu tive também, é aluno do professor Olavo, né, e ele fala muito dessa questão da ampliação do imaginário, né. Eu acho que, da mesma forma que a gente precisa ampliar, né, nosso imaginário, né, de literatura, de filosofia, de outros temas, eu acho que é importante também de história mundial, né. Então, como eu tenho essa formação, né, em relações internacionais também, e no mestrado também nisso, eu fui e tinha que estar lendo muito isso, né, quando eu cobria esses temas internacionais, né, para fazer CMED, para jornais e tal. Então, eu fui tendo contato. E aí eu decidi criar, acho que eu vou criar essa página para que as pessoas tenham acesso de uma forma, digamos, didática, né, com uma parte visual bonita, né, o História Sem Marx, e com fontes alternativas, né, é o que se está na academia brasileira, né, que a academia brasileira, como o professor Olavo dizia também, não apenas, o problema não é que esteja só propaganda marxista e variações, né, dos 50 tons de Marx. Além disso, tem um problema de que tem a supressão de livros de oposição, ou de livros
não é de oposição, mas assim, de autores com um viés conservador, liberal, né, católico, monarquista, enfim, né, outros vieses são suprimidos, né? Uma experiência, acho que é interessante de contar também, que eu tive na Faculdade de Relações Internacionais, né, que eu tive, eu já estava tendo esse processo de conversão, né, para a direita na época, né, conhecendo autores, né? Eu tive um professor, por exemplo, se tem uma ideia, Camilo, de América Latina, né, que a gente pega uma matéria de América Latina, a gente pegou duas, né, que eu perguntei para ele qual autores, que eu vi a biografia e vi que só tinha autor marxista, eu já conhecia, né, já tinha lido vários deles que estavam lá, e eu perguntei se tinha indicação de autores, né, com viés liberal ou conservador de América Latina, e ele simplesmente nem conhecia. O cara era doutor, né, e ele não existia, não sabia. Depois eu fui encontrar várias fontes, fui encontrando, né, fui buscando, e aí sim vem eu criei a página. Então, hoje assim, essa página tem essa função, né, que eu quero seguir nela e mantendo produção de conteúdo, e paralelamente a isso eu vou criar alguns projetos, né, de produção intelectual, que vai ser esses livros proibidos, né, que você perguntou, e cada livro eu vou estar formatando um curso, né? O livro proibido agora, primeiro pelo MEC, Revolução Cubana, Ditadura Castrista, né, e vai ter o curso proibido também dentro da mesma linha, né? E aí no História Sem Marx eu vou estar sempre informando tudo. Agora, sim, a ideia realmente do livro proibido pelo MEC como eu vinha falando, né? Assim, de essa identificação, né? Porque eu tenho certeza que se fosse avaliado pelos critérios, né, do MEC, né, pelos critérios da Academia Brasileira, esse livro provavelmente não seria aprovado, né? Não poderia existir. Entendeu? Com certeza eles iam exigir tantas mudanças no livro que ele ia virar um Frankenstein deformado e não ia ter lógica. Entendeu? Uma experiência também, Camila, acho que interessante de trazer para cá, né, que eu fiz o mestrado na Colômbia, eu morei lá alguns anos também, em uma universidade que tinha realmente um viés conservador, né, e meu trabalho, minha tese, né, que eu me formei lá, inclusive com nota máxima que eu fiz, foi sobre os mecanismos de controle e repressão cubanos na Venezuela, tá? Coisa que no Brasil seria impossível estar fazendo, tá? E com a liberdade que eu tive, tá? Podendo ser crítico, né? Lá, por exemplo, existia, né, existia um programa Cuba, né, que se falava mal de Cuba, que mostrava que é uma ditadura, que tem perseguição a opositores, né, que não tem liberdade de expressão, que é uma pobreza total, né, enfim, que no Brasil é praticamente impossível. Você olhar faculdades que tiver de relações internacionais, né, de história, ciência política, que tiver algum programa de Cuba, provavelmente vai ser propaganda cubana, entendeu? Então, como Cuba, né, eu acho que tem esse simbolismo tão grande, né, para os socialistas brasileiros, marxistas. Então, eu resolvi começar logo no ponto nevrálgico deles. Né? Lucas, o que chama a atenção, né, já que estamos falando de Cuba, foram os campos de concentração para homossexuais durante a Revolução. Então, eles foram usados como peça ali para a Revolução, que a famosa massa de manobra, e logo depois o governo cubano começou a enviar para as casas layouts, né, panfletos, com fotos de meninos americanos, dando a entender que aqueles meninos eram gays, falando, tu não quer que seu filho seja igual, né? Preste atenção. E aí os declaradamente homossexuais foram colocados, os que não conseguiram fugir, foram colocados nesse campo de concentração, onde era chamada o trabalho te torna homem. Como tu vê isso, um local que coloca apenas por uma opção sexual uma pessoa dentro de um campo de concentração e hoje ver gays defendendo esse mesmo tipo de regime? É surreal, né? Isso, eu acho que se defende porque, na verdade, eles não têm esse conhecimento, né? Essa informação, não chegam a eles, né? Inclusive, alguns desses gays usam a própria camisa de Che Guevara, né? Que era um genocida declarado, né? E que realmente queria matar os gays, inclusive, né? Então, e além disso, dos gays também, existiam religiosos também, dissidentes políticos, né? O nome desses campos, né, de trabalho forçado, né, chamava UMAP, né, que é a Unidade Militar de Produção, a Unidade Militar de Ajuda e Produção. Esses
esses campos, né, basicamente eles pegavam tudo que é tipo de opositor, né? Entre eles tinha um dos homossexuais mais famosos, né, que estiveram lá, foi Reinaldo Arenas, né, um grande poeta, né, que escreveu o livro, né, Antes que Anochezca, né? Muito bom, recomendo também quem puder ler, eu li, e livro sensacional, livro testemunho, né, de memórias dele, mas muito bem escrito, né, e te ajuda a se ambientar na situação, né? Como você bem frisou, né, isso que você falou, inclusive, né, o Trabalho Fará de Vocês Homens, né, um dos autores que eu utilizo, né, na minha biografia, você deve conhecer, né, que é o Carlos Montaner, um historiador cubano. Ele explica que esse é um lema que tinha dentro dos campos de trabalho nazista, né? Eu não sei falar aqui em alemão, mas tem o que? Arbeit macht frei, né? Não sei tá a palavra, tá a expressão, né, que eu coloquei lá no livro. Mas o trabalho fará de vocês homens, né? Então, a estimativa, né, é que foram 50 mil pessoas internadas, né, que foram colocadas lá, né, à força. Funcionou entre 1965 e 1968, né? Aqui a gente estava durante o regime militar, né? Por mais, né, que tenha tido, né, problemas aqui no regime militar, autoritarismo e problemas também que a gente deve pontuar, só que acho que nunca fizeram um campo de concentração, né, de trabalho forçado aqui, né? Então, eu também falo isso depois, se a gente quiser, a gente traz isso, tem uma parte do livro que eu comparo, né, a ditadura cubana com outras, né, o número de mortes, outros pontos, a gente pode desenvolver isso. Mas, enfim, sobre a UMAP, basicamente isso, né? Então, assim, que eu acho que tanto homossexuais quanto religiosos e pessoas que defendem, eles não desconhecem completamente, né? Você perguntar para eles o que eram os comitês de defesa da Revolução, eles não vão saber. Então. E esse episódio é realmente... eu li, né, uma quantidade boa de livros didáticos, que eu peguei uma lista de uns 10 a 15 livros, aí fui olhando, né, marcando alguns que eles falavam, mas eu não vi a menção em nenhum deles, né, dos livros didáticos, não há menção. E embora, assim, às vezes a gente não valorize tanto, né, essa questão do livro didático, você está lá no ensino médio, você nem liga, você às vezes não está estudando, mas assim, ali se forma um imaginário, entendeu? Ali se forma um imaginário que às vezes a pessoa vai lá, toca a vida, vai virar, né, advogado, jornalista, publicitário, médico, arquiteto, o que for. Então, aquela base, né, que ele aprendeu ali, ele, de certa forma, fica enraizada nele, porque é a referência que ele tem, entendeu? Então, assim, esse livro tem essa intenção de desfazer, né, e trazer a refutação com bibliografia séria, né, de vários desses pontos, né? Mas eu acho que dessas unidades de trabalho forçado, eu acho que é basicamente isso. Lucas, no seu livro também tem, numa das partes do livro, tem o seguinte: Cuba antes de 1959, pobre e com péssimos índices sociais, mito ou realidade? Mito ou realidade? E já aproveito já para emendar, que também é uma coisa que muita gente fala, a saúde cubana, ela é tão, tipo, uou, a melhor do mundo, né, a ponto do povo, né, querer se tratar em Cuba, ou isso também é um mito? São ambas duas narrativas, dois mitos que foram muito bem vendidos, né, na propaganda comunista e castrista no Brasil, né? Então, se você entrar numa sala qualquer de ensino médio de universidade, a ideia que vai vir, né, que Cuba era um deserto, né, digamos, chamado de direitos sociais, né, que não tinham nada, que era basicamente, né, uma máfia, um prostíbulo, né, dos americanos, né, um pouco essa imagem que se tem, né? Mas, assim, contrariando essa narrativa, um dos autores que eu uso também, é importante trazer esse ponto, eu uso um autor chamado, por exemplo, Richard Gott. Richard Gott, Camila, para você ter ideia, esse cara, ele foi correspondente internacional por muitos anos, né? Ele é britânico, né, do jornal The Guardian, que é um jornal de extrema esquerda, né? Um jornal equivalente à Revista Fora aqui no Brasil, a Carta Capital. Tá? Ele defendeu, inclusive, a Revolução Chavista. Tá? Só que esse cara, e ele, inclusive, esse cara, Richard Gott, é acusado, né? Se procurar no Google, procurar aí, Richard Gott, KGB, acusado de ser um agente da KGB. Ou seja, todos os credenciais que ele tem de comunista. Tá? Então, não é nem assim para dizer, não, aqui é propaganda da CIA ou sei lá o quê. Não. Esse cara, ele traz, né, alguns dos pontos. Por exemplo, ele fala da questão da número de médicos. Né? E ele fala aqui, desculpa, o número de médicos é esse aí de Montaner, né, que ele fala que eram 120, mais ou menos 128
né, médicos e dentistas para cada 100 mil habitantes, que é um número equivalente a Reino Unido e França, né? Com relação à questão da situação, né, social e econômica, né, o próprio Richard Gott, ele fala que era a segunda maior renda per capita da América Latina, perdia só para a Venezuela, que na época, né, era muito rica, né, por causa do petróleo. Né? Então, assim, os níveis, né, socioeconômicos, você imagina, de Cuba, era similar, digamos, aos estados ali do sul dos Estados Unidos. Né? Então, era um pouco esse nível, né, socioeconômico que eles tinham. Entendeu? Então, isso é a narrativa. E com relação, né, ao outro mito que você traz, né, do mito da saúde cubana, né, basicamente é o seguinte, isso é uma mentira. O que existe em Cuba é como se fosse imagine o SUS no Brasil. No SUS, em tese, né, todos nós temos acesso à saúde pública gratuita. Entendeu? Em Cuba também, no papel você tem. Mas na prática, o que é? Na prática é isso. Tipo assim, as pessoas têm que entender, né, que para os ditos, né, direitos sociais, né, existirem, é preciso ter recurso, gestão, né, incentivos corretos, principalmente os incentivos corretos, né, que lá não existe. Então, assim, lá é como se, é um SUS com menos dinheiro, entendeu? É um SUS que você vai ter que, por exemplo, que o médico vai ganhar uma miséria total. Entendeu? Você vai ter que, às vezes, subornar o médico, dar alguma coisinha, dar uma galinha, dar alguma coisa que você tenha, entendeu? Para poder furar fila, entendeu? Então, chega lá nos hospitais, não vai faltar gases, vai faltar antibiótico, vai faltar coisas mínimas, entendeu? Que não tem. Entendeu? Tem um livro que eu estudei aqui para poder refutar essa questão, né, da saúde cubana, que eu recomendo muito que quem quiser se aprofundar no tema, né, que ele de um autor chamado Steven Ullman, né, e Mary Ellen Spooner, Cuban Healthcare, né, eles falam de tudo, eles explicam essa questão dos médicos cubanos, eles falam da questão como é a preparação deles, e outra mentira também, que a preparação é maravilhosa. A preparação é péssima, tipo assim, não... Camila, imagine, e cara, o espectador que esteja assistindo, né? É uma das coisas básicas da medicina, né? Para você, claro, você ter profissionais motivados, né? Com bons salários, que lá não tem, né? Outra coisa básica é você ter acesso a exames laboratoriais, né? Você tem que fazer um exame de raio-x, tem que fazer um ultrassom, tem que fazer equipamentos mais complexos, né? Como tomografia, né? E isso é custoso, isso é caro, né? E lá você não tem acesso a isso, entendeu? Como é que você vai fazer uma saúde de qualidade se você não tem acesso a exames? Né? Exame é o fundamental, entendeu? E você tem enfermeiras e médicos ganhando uma miséria, né? Então a conta não fecha, entendeu? Então o que existe é uma grande propaganda, uma grande narrativa, né, de que a saúde lá é maravilhosa, mas não é. Tipo assim, quem quiser ter uma imagem precisa do que é isso, imagine um SUS com mais corrupção e menos dinheiro. É isso que é a saúde pública maravilhosa de Cuba. Por falar em saúde maravilhosa, né? Porque em Cuba, segundo os esquerdistas, é tudo muito maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá. Inclusive, Janones foi pedir um prato que era absurdamente caro, não tinha dinheiro, teve um surto, enfim, né? Mas a educação cubana, Lucas, também rola muito nossa, é uma educação primorosa, não sei. É mito ou é verdade? É outro dos mitos, né? É bom que você está trazendo assim, que você vê que o telespectador vai se identificar com isso também, né? Porque esse tipo de mito ele recebeu. Não sei, eu tenho dúvida que ele recebeu esse tipo de informação. Tá? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, certo? Concreto. O que existe, na verdade, lá é um modelo de doutrinação pesada, entendeu? Se tivesse realmente educação de qualidade, que, né, tivesse documentos científicos, né, com produção de altíssimo nível, que realmente fosse utilizado em outros lugares, né, você teria um maior desenvolvimento da sociedade cubana, né? Que você pega, por exemplo, países desenvolvidos, né, como você pega os Estados Unidos, né, um Japão, né, uma Alemanha, né, você tem uma diversidade de produtos que eles exportam, né, em produtos mais complexos, né? Você pega, por exemplo, você imaginar, né, a indústria química, né, automobilística na Alemanha, entendeu? Precisa de pessoas com nível de preparação para estar tocando aquilo, né? Você pega nos Estados Unidos, né? Você tem o Vale do Silício,
né? Você tem pessoas ali na parte de tecnologia de informação, né? Com essa formação extremamente, né, qualificada e específica, entendeu? Em Cuba, como é que você vai fazer isso? Se a economia basicamente só faz regredir, na verdade, né? Nem o agro desenvolveu, não desenvolveu indústria, não desenvolveu nada, entendeu? Então, assim, não tem uma diversificação, né, de produção, inovação na ciência, isso não existe, né? E a educação em si, né, o que existe de fato é propaganda. Uma das coisas que eles falam muito na questão, não, porque Cuba agora não tem analfabeto, né? Quando o Fidel Castro tomou o poder, né, o índice de analfabetismo em Cuba já era um dos mais baixos que tinha da América Latina. A alfabetização era aproximadamente 80%, né, das salas. Aí, Carlos Montaner utiliza um dado, né, de que tinham 30 mil salas de aula, 1,3 milhão de alunos matriculados. Existia já educação de qualidade. Um autor, né, que eu cito também no livro, um livro de álgebra que chama Aurélio Baldor. Né, isso, inclusive, como eu morei na Colômbia, eu cheguei a perguntar para alguns amigos meus de lá e tal. Esse autor, ele era utilizado em países como o México, né, como Colômbia, vários países hispanohablantes, né, que tinham recebiam esse conteúdo que era algo antes da Revolução, né? Então, assim, o que existe, entendeu, Camila, assim, é uma propaganda mesmo, né? Nessa campanha que eles também falam muito, né, a campanha da alfabetização, né, que eles utilizam, né, essa informação. Na campanha da alfabetização, sabe que a primeira coisa que eles falavam, que eles tinham que fazer quando aprendiam a ler e escrever? Chute aí. Nossa. O quê? Não, eu ia falar, Nossa Senhora, Lucas, não faça isso comigo, para não passar vergonha. Não, mas a primeira coisa que você sabe que é uma cartinha de agradecimento a Fidel Castro. Isso já mostra um pouco, né? Mostra um pouco o que eles, né? O nível de independência, né? Senso crítico. Não, era formar militantes, né? Então, o que eles fazem lá é tipo formar militantes, como faz no Brasil também. Só que lá, tipo assim, ainda, eu não sei se é pior do que lá, né? Eu acho que lá, que é o Brasil, acho que é até, se duvidar, até similar, na verdade, né? Porque aqui também a gente recebe propaganda comunista, né? Mas lá isso é propaganda. Então, assim, o ensino é de adequação, né? Você se virar praticamente um militante, né? Um comunistinha, entendeu? Outro termo que eu peguei também e aparece, né, que eu uso para refutar, um termo que a autora aqui utiliza, cidadania espessa. Né, cidadania espessa, que é o seguinte, existe lá em Cuba, né, não sei se você conhece, tem um negócio chamado Comitê de Defesa da Revolução, né, Comitê de Defesa da Revolução, que é uma estrutura, né, digamos assim, é como se fosse uma mistura de sociedade civil misturada com o Estado junto, né, para controlar as pessoas. Né, esses comitês, né, eles uma mistura, assim, como se fosse mistura de uma ONG com o Estado, ao mesmo tempo inteligência, né, tem trabalho de inteligência, ou seja, eles pegam informação das pessoas, né, para controlar se alguém está falando algum discurso estranho na escola, entendeu? Então, assim, eles já começam a anotar, já começam a registrar nos livros, ou no histórico escolar, né, dessas crianças e tal, já começa a controlar, entendeu? Então, assim, esse conceito que essa autora traz da cidadania espessa é isso, assim, essa necessidade, né, de formar o cidadão que seja completamente alinhado, né, à Revolução Cubana, ao castrismo, ao comunismo, entendeu? Então, assim, essa formação que eles dizem, né, maravilhosa, na verdade é isso, é uma adequação, né, uma formatação de crença, né, e de submissão, né, a esse regime comunista, essa ditadura castrista terrível que governa o país desde 1959, né? Lucas, e sobre a revolução, olha eu, sobre a reforma agrária. Muito se fala da reforma agrária cubana, que tem que ser colocada no mundo inteiro, que resolveu o problema da fome, que Cuba só não é a maior potência mundial por culpa dos Estados Unidos, os embargos dos Estados Unidos, o que é muito curioso, já que o socialismo visa tu viver do que tu produz. Então, tu não deveria depender de outros países, mas aí acaba dependendo, ou seja, é uma espécie de capitalismo.
Como é que fica essa história? Foi, de fato, uma reforma agrária propriamente... teve um grande sucesso, ao contrário da venezuelana, ou também isso daí é outra mentira? Exato, mas outra mentira, entendeu? Porque, por exemplo, você tem que pensar alguns critérios objetivos para você medir o sucesso, né, de alguma política pública. Né? Hoje, Cuba é um estado cada vez mais dependente, né, de importação de alimentos, porque a produção agrícola lá só fez despencar. Então, assim, o que consiste essa reforma agrária? Né? Essa reforma agrária consistiu basicamente no seguinte: em você pegar, né, você tinha os produtores, claro, de grandes a pequenos, né? Então ele vai sempre com a ideia, não, que vai só contra os grandes, né, e tal, para criar essa mobilização. Só que, assim, umas coisas que comunista nunca entende, Camila, assim, que eles precisam ter essa noção, é que os incentivos importam. Né? Se você expropria essa terra e coloca, tipo assim, administração estatal, né, e a pessoa não tem incentivo para produzir, se você vai fazer lá, você vai ficar trabalhando um tempão lá no negócio, a propriedade da terra não vai ser sua. Né? Você vai ter um grande pedaço que vai para o Estado. Então, o que acontece? A pessoa não tem interesse de produção. Entendeu? Então, essa que chama... tinha um termo que eles usam, unidade básica de produção. Né? Que seria, digamos, essas fazendas coletivizadas, né? Com gerência estatal. A gente sabe como o Estado gerencia mal as coisas, né? Então, assim, você coloca um Estado para gerir, sei lá, um mercado, vai ser péssimo. Entendeu? Você coloca ele para gerir a Petrobras, vai ter lá espaço ali para até empresa de petróleo, né? Que em tese é mais fácil, né? Que você tem ali um recurso ali tão fácil de produzir, que eles conseguem dar prejuízo, né? Então, isso que acontece. Então, assim, como você não tem um sistema de incentivos corretos, né, que eles não criaram, a produção é pífia. Eu trago uma parte um autor, um economista muito conhecido, que é Carmelo Meza Lago, uma pessoa que estuda Cuba, deve conhecer, né, que é um dos principais intelectuais economista cubano. Né, ele coloca, por exemplo, essas unidades de produção cooperativa, ele dá esse dado aqui de 2009, né, que eles tinham 45% da terra, observe isso, e produziam 3% dos alimentos. Né? Aí depois, claro, que não é a única coisa que acontece, a Revolução Cubana dura muitos anos, né? Aí passa depois a ter algum tipo de produção de agricultores privados. Dos privados, eles têm 21% das terras e produziram 67% dos alimentos. Né? Só que é isso. Então, assim, se você coloca uma quantidade tão grande de terras, né, para ser controlada, gerida, né, por burocratas, né, pelo Estado, por um partido comunista, qual é a chance disso dar certo, né, Camila? É zero. Né? É zero. Né? Então, assim, eu falo tanto da reforma agrária quanto da reforma também, da reforma urbana. Porque se você parar para ver, eles trazem, né, a narrativa que vem nos livros do MEC, não, a reforma agrária cubana acabou com os latifúndios, né? A reforma urbana, os aluguéis foram reduzidos à metade, entendeu? Só que o que eles não falam é que, assim, uma outra coisa também comunista nunca para pensar, nunca faz isso. As consequências das ideias e das políticas públicas que eles implementam. Então, se você começa a controlar os preços dos aluguéis, como você consegue controlar também a propriedade rural, você deixa de criar incentivos para que outras pessoas construam. No caso nas cidades, né? Se você não vai ter, se não vai poder cobrar o aluguel que você quiser, ou o que você acha que é correto, de acordo com o mercado, né, com a oferta e procura, você tem que reduzir metade ou 60%, 70% do valor que você gostaria de cobrar. Então, você não faz sentido de mais empresas construírem novos prédios. Né? Porque se ele vai construir um prédio, aí vai construir ali, digamos, vai ter o aluguel, então ele vai perder dinheiro naquilo. Entendeu? Então, começa a gerar um sistema de incentivos que você não tem como você ganhar dinheiro. Você vai perder dinheiro. Entendeu? Então, quem é que vai construir um prédio para perder dinheiro? Entendeu? Quem é que vai investir na propriedade rural, né? Comprar um trator, né? Comprar pesticida, né? Comprar tudo isso, contratar pessoas e tal, sabendo que você vai ter a maior parte do que você produzir vai ser expropriado, vai ser do governo, entendeu? Então, assim, esse que é o ponto, entendeu, Camila? Eles não conseguem entender
que o mais importante, né, para gerar produtividade, para gerar riqueza, é a questão realmente dos incentivos. Você criar incentivos corretos. Que incentivo o quê? A quem produz é produzir. Porque a produção, a ideia marxista, né, isso já foi refutado por vários autores da escola austríaca, né? Você tem Eugene Bon, tem vários autores o próprio Mises, né, que refutaram isso aí. E aí mostra isso, tipo assim, tudo no marxismo, né, é falseado, né? Essa ideia de que o valor do trabalho é de acordo com o trabalho que você fez. Não. Às vezes tem a questão da utilidade, do valor, né, que as pessoas dão valor de forma diferente para as coisas, né? Se você... A teoria do valor trabalho qual o trabalho de Marx, né, refutado, por exemplo, o OnlyFans, né? Não tem trabalho nenhum, mas tem gente que dá valor àquilo e paga, tá? E aí, quando uma mulher tem centenas de seguidores, aí, milhares e tal, e tá pagando, enfim, tá? Se a pessoa tá vendo valor naquilo, tá comprando, tá? Ou, por exemplo, isso, qualquer coisa que você faça, né? Um serviço que você presta, né? Um médico, um arquiteto e tal, vai depender do valor que a pessoa percebe que vale aquilo e a pessoa vai estar pagando, tá? Então, não é de acordo com a quantidade do esforço. Eu posso fazer uma quantidade de esforço de trabalho e não valer nada. Eu posso chegar aqui, ficar aqui horas e horas pintando um quadro, né? E a pessoa não tem ninguém para pagar, entendeu? Então, é isso um pouco, né? Então, assim, a teoria econômica marxista é toda falsa, entendeu? Ela não se sustenta, entendeu? Só que essas pessoas partem dessas premissas, né? Então, assim, com incentivos equivocados, né? E com premissas equivocadas para analisar a sociedade. Né? Então, o resultado disso é o quê? É fracasso. Onde se aplica, né, as políticas, né, marxistas, né, na economia, em todo lugar, o que é que você vê? Pobreza, economia miserável, você tem desemprego, você tem os salários se achatam, entendeu? Só que supostamente você vai ter um monte, entre aspas, serviços sociais. Só que o Estado já tomou de você um monte de coisa. Ele vai te dar apenas uma migalha para você de volta. Né? É isso que normalmente eles fazem, né, nessas revoluções comunistas. Ô, Lucas, e por que Fidel Castro nunca é tratado como ditador? Porque ele é tratado como salvador, como tudo, menos do que de fato ele é, um ditador. Por que a esquerda tenta esconder o fato dele ser um ditador, mas tipo, não liga quando isso vem do Maduro, tipo, falar que o Maduro é um ditador? Qual que é a diferença? Não, excelente pergunta, né? A questão, né, Camila, eu acho assim, é porque existe eu acho que isso é apenas uma comprovação, né? Do que eu estou falando aqui para você, né? Que existe esse domínio, né? Você falou, né? Você está com uma filha de 17 anos, né? Depois eu vou fazer o teste com você aí. Você depois pega o livro dela aí, né? Você dela de ensino médio e olha lá como os adjetivos, né? Quais são as palavras, os adjuntos adnominais que vão utilizar para descrever aí Fidel Castro. Né? Provavelmente vai falar assim, o líder revolucionário. Né? Então, aqui alguns termos, né, que eu peguei aqui, alguns autores, o Gerto Cotrim, Cláudio Vicentino, Alfredo Boulos Júnior. Esse Alfredo Boulos é um dos livros mais populares hoje no ensino médio. Né? Eles utilizam o termo líder cubano, revolucionário, jovem advogado cubano, entendeu? Mas nunca se chama de ditador, né? O autocrata, né? O genocida, né? Que seriam palavras, né? Corretas, né? Para vir junto com a palavra Fidel Castro. Né? Só que eles não. Você vê, quando eles vão abordar, por exemplo, o regime de Pinochet, né? A ditadura argentina, né? Eles vão sempre botar, não, o tirano, o ditador, né? O violador de direitos humanos. Só que Fidel Castro é o maior violador de direitos humanos do continente, da história do continente latino-americano. Não teve um ditador mais assassino, que mais perseguiu o seu povo do que ele. Né? Eu coloco alguns dados, né, Camila, e comparo. Né? Isso é interessante também para as pessoas refletirem sobre isso. Né? Eu peguei uns dados aqui, por exemplo, de uma organização cubana que chama Cuba Archive. Né? Os números de mortes documentadas eles estão entre 10 e 40 mil pessoas, né, incluídas execuções, prisões, afogamentos e várias. Né? Eles colocam entre 3 e 4 mil execuções políticas, né? Então aí depende de acordo com o número. Mas vamos começar só com esse número aqui, de 10 a 40 mil. Né? Você comparar isso com o Brasil, o Brasil hoje, a Comissão da Verdade, né, que foi uma comissão feita no governo Dilma, só com esquerdistas, certo? Ou seja, não vai ter que dizer que não, foi
um Olavete conservador lá que fez aqueles dados. Não, os dados lá são 434 entre mortos e desaparecidos, né? A gente não sabe quantos são mortos e quantos são desaparecidos. 434. Em Cuba, entre 10 e 40 mil. Né? 434, 10 e 40 mil. Né? E claro, em Cuba ainda pode aparecer números maiores, porque, claro, está regime fechado, né? Essas informações que já tem consolidada, né? E confirmada. Né? Então, assim, aí a gente entende esse contraste, né? Aí outro, por exemplo, outro ditador que houve, né, que a gente não vai negar que existiu, né, Pinochet, os números, também a estimativa é de 3 mil entre mortos e desaparecidos. Sabe? Só que quando a gente vai ver num livro escolar, a impressão é que agiu no Pinochet é muito mais brutal, né? Muito mais assassino, muito mais genocida que Fidel Castro. Só que de Fidel Castro foi muito mais, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né, você não vai ver. Você vai ver lá no livro Proibido do Plamec, né? Recomendo também, né, aqui falando novamente aqui, quem está entrar no História Sem Marx, né? Entrar no Instagram, só tem no Instagram, o @ na História Sem Marx e ver mais conteúdo. Eu faço conteúdo de outras coisas também lá. Mas, basicamente isso, né? Então, assim, eu acho que é uma prova, né, Camila, de que um ditador mais brutal, mais longevo, mais tempo ficou, né, na América Latina, nunca visto. E jornais, a mesma coisa, né, Camila? Você trabalha na Revista Oeste também, e na Revista Oeste, obviamente, tem um jornalismo sério, decente, né? Mas você vê outros jornais, em geral, eles vão falar isso. Por exemplo, até hoje, eles chamam quem governa, né, Cuba, Miguel Díaz-Canel, o presidente Miguel Díaz-Canel. O correto é o ditador, né? O ditador. Ele não foi eleito, ele governa, né? É uma ditadura que ele herdou, né, dos irmãos Castro, né, de Fidel e Raul. Mas o nome correto é também chamar ditador, como você vai falar de Xi Jinping, o ditador Xi Jinping, né? Você vai falar de... hoje em dia, eu acho que Nicolás Maduro, acho que eles ainda chamam, né? Às vezes de ditador, às vezes de presidente, né? Mas é isso, você vê que se fosse, né, um regime autoritário de direita, como, tipo assim, claramente, um Pinochet da vida, com certeza todos os jornais, a mídia chamaria de ditador, sempre. Só que como é de esquerda, né, e existe essa hegemonia, né, gramscista, o professor Olavo falava, né, um livro de um aluno, o professor Olavo, que é fantástico também, aquele Corrupção da Inteligência, né, Flávio Gordon, ele explica isso, né, quem quiser também se aprofundar nisso depois, né, ele fala da questão como as universidades foram tomadas, ele desenvolve aquela ideia do professor Olavo que dizia, né, que houve uma ocupação gramscista da universidade, né, que ocupou os espaços. Só que o Flávio Gordon vai no detalhe, né? Ele vai numa pesquisa meio mais documental, né? E detalha isso. Entendeu? Então, é isso. Ô, Lucas, muito se fala da violência da revolução e se justifica isso. E, inclusive, se justifica, o pessoal justifica, o Che Guevara que estuprava, que era racista, que matava tudo que tinha vida, e ele gostava de falar que ele era uma máquina de matar, que o prazer dele era matar, ou seja, um perfeito psicopata com traços fortíssimos, inclusive de narcisista. Só para deixar claro para quem nos está assistindo, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, ele tinha uma psicopatia muito latente, com fortes traços de narcisismo, era misógino, era estuprador, era homofóbico, era um assassino. Isso. Como é que tu vê essa passada de pano, inclusive faz parte até do seu livro, isso, 5, a suposta benevolência dos guerrilheiros e a justificativa da violência revolucionária. Como é que tu vê, como professor, como um cara com um currículo impecável, vê justificar esse tipo de violência em nome de uma revolução? Exato, porque, assim, Camila, a gente tem que entender que a Revolução Cubana, ela desperta um imaginário muito forte, né, para o marxista médio, o esquerdista médio, né, do Brasil, e aí, toda a América Latina, né, mas especialmente do Brasil, né, e assim, é como se fosse uma coisa muito importante para eles, sabe? Eles não vão, né, abrir mão de defender, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso, né, o presidente em exercício, né, o descondenado Lula da Silva, ele fundou nos 90, né, com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, né? Ele não fundou com qualquer pessoa, ele fundou com Fidel Castro. E ele é uma aliança total, né? A gente tem
Aí quem fala muito bem disso, né? Também nosso amigo Paulo Henrique, né? Ele detalha isso no livro dele, recomendo também, tanto o mínimo quanto o outro, que é o livro completão dele do Foro de São Paulo, trazendo isso, a questão de Frei Beto, né? Desses intelectuais esquerdistas, que eles sempre passam um pano, entendeu, Camila? Então, assim, para eles, assim, a Revolução Cubana é algo meio sagrado, meio mítico para eles. Entendeu? Então, eles têm que ficar defendendo e falar bem da educação, da saúde, entendeu? Das conquistas sociais e tal, eles têm que ficar falando isso. Então, eles evitam falar desses problemas, né, das violações de direitos humanos brutais, né, e tantas outras coisas. Né? Eu cito bem no livro o depoimento de um dos perseguidos políticos, né, que é Armando Valladares, né, que ele fala das táticas, né, de tortura que eles utilizavam. Né? Tinha um que era... Fugiu agora o nome da palavra... que eles botavam uma pessoa tipo num cubículozinho pequeno, deixava ali um tempão ali a pessoa ali dentro, entendeu? Tinham também táticas de violência psicológica, né? Ia fingir que ia matar, dava um tiro assim, que tinha matado outra pessoa, para a pessoa ficar ali no estado de alerta, entendeu? Uma coisa com luz, um monte de estratégias de tortura que eles faziam, né? Contada por várias, como eu falei, tem esse Armando Valladares que escreveu um livro chamado Contra Toda a Esperança, né? Ele fala disso. Também recomendo, como a gente falei, o livro do Reinaldo Arenas, né? Que é Antes que Anoiteça, né? Que também ele traz essas experiências dele, né? De tortura, né? Que ele passou também. Então, assim, tudo isso aconteceu, tudo isso, sabe, Camila, se você chegar lá na Flórida, nos Estados Unidos, na comunidade cubana, né? Você tem lá nas universidades lá dos Estados Unidos, isso é amplamente documentado. Então, se você sabe lá, até as pessoas, digamos assim, até mais de esquerda, progressistas ali na Flórida, ali em Miami, eles reconhecem isso, eles entendem que Fidel Castro é um dos grandes violadores de direitos humanos e o maior da América Latina. E todos os crimes que ele cometeu, só que aqui no Brasil não. Aqui finge que não, e tal, como você falou, na questão de Che Guevara, aparece, então, até nos movimentos aí, LGBTs e tal, que é surreal isso, mas é porque eles desconhecem mesmo, entendeu? Eles não têm conhecimento. Um dos livros, inclusive, que foi publicado pela Vida Editorial, que é muito bom, que é A Máquina de Matar, que inclusive, eu que indiquei lá para o pessoal, para Silvio, né, e Grimaldo e para César, para eles publicarem. Graças a Deus está um sucesso, que é a melhor biografia de Che Guevara. Se vocês quiserem também, procure aí. Eu acho que vocês têm aí a livraria aí também do... A gente tem, eu tenho o livro, eu estou olhando aqui, tentando achar para mostrar para o pessoal, mas, cara, tenho muito livro. Para bater o olho agora e achar, fica difícil. Mas o Silvio, pessoal, o canal do Silvio Navarro, tem a resenha desse livro feito pelo Silvio, inclusive. De tão bom que é. Eu já li umas 2, 3 vezes esse livro, escrevi sobre ele, porque é um livro, sim, sensacional. Desculpa ter te interrompido. É que falar desse livro me dá... Não, é ótimo. Eu também adoro falar. Não, e você vê que... É isso. Você vê, o trabalho foi aqui, Nicolas Marx, né? Historiador sério, pô. Tipo assim, ele usa várias fontes. Aí vai... Rapaz, Nicolas Marx foi o cara que mais estudou Che Guevara no mundo, eu acho. Ele leu as biografias também, as geográficas, né? Que santifica, né? Que coloca ele... Ele leu tudo isso. Ele leu, assim, dezenas, talvez até centenas de livros. Rapaz, ninguém leu mais sobre Che Guevara do que Nicolas Marx, tá? Esse historiador argentino. Tá? Então, assim, ele realmente fez uma pesquisa séria, entendeu? Então, ele leu também os diários de Che, entendeu? Ele fez tudo, pô. Só que aí ele mostra as coisas que os caras não querem mostrar, entendeu? Então, assim, aí documentado, ele também fala essa questão, por exemplo, que também isso eu pego do livro de Nicolas Marx e trago, né? Questão do apoio dos Estados Unidos, né? Porque, na verdade, os Estados Unidos não estava apoiando mais Fulgêncio Batista, né? Isso também tem um capítulo que eu falo disso. Ele já tinha rompido nos últimos 2 anos ali, pelo menos, ali, desde 1957, no mínimo, né? Ele já tinha umas rusgas aí, o próprio embaixador americano lá já estava meio que querendo apoiar, o próprio Nicolas Marx fala disso, que houve dinheiro da CIA apoiar esses movimentos, porque na época, entendeu? Isso é importante também, Camila, saber
que a Revolução Cubana, né, Fidel Castro, ele tinha realmente junto deles algumas pessoas que eram democratas, né? Só que eles mentia que era democrata. Ele mentia que era queria acabar com a tirania de Fulgêncio Batista, né, que realmente foi um regime autoritário, mas muito menos autoritário do que o que ele fez depois. Muito menos. E do lado dele era um santinho. Entendeu? Então, assim, Fidel Castro, ele teve um jornalista, né, que fez esse papel asqueroso, né, que é Herbert Matthews, que ele meio que passou pano, que criou a imagem, né, ele construiu o mito de Fidel Castro. E ele botou, não, porque eu sou um democrata, eu não sou comunista. Né? Ele mentiu dizendo que não era comunista, que não era nada disso, que era apenas só queria a democracia. E aí, quando ele entra no poder, todo mundo que tipo assim, tinha um perfil, né, um pouco que tinha o primeiro presidente que não entra na Revolução Cubana não é Fidel Castro, né? É Manuel Rutia, que era um juiz de perfil assim liberal, né, que entra no poder e depois logo no início ele sai, né? Acho que se não me engano em abril, maio, alguns meses ele sai, né? A perseguição também com Camilo Cienfuegos, que também tinha um perfil mais realmente democrático, que ele já via algumas coisas estranhas acontecendo ali na Revolução, né? A reforma agrária que já acontece já nos primeiro semestre, acho que em maio, abril, já começa a revolução, a reforma agrária, perfil bem comunista mesmo. Ou Uber Matos, que rompe também com o Fidel Castro no início, em virtude, e fica preso, né? Rompe em virtude do seu caráter ditatorial. Né? Então, tudo isso, e isso já é amplamente documentado, isso aí, no mundo civilizado, entendeu, Camila? Isso é normal. Só que aqui no Brasil, a gente, né, para trazer essas coisas do óbvio, tá parecendo que eu estou sendo sei lá, um subversivo aqui, entendeu? Mas é isso, a Revolução Cubana, a tirania é amplamente documentada. Isso aqui que eu trago basicamente juntar as fontes aqui de historiadores conceituados e retratar, né? E usar para refutar os argumentos. Eu estou tentando achar aqui também um livro do PH, do Foro de São Paulo, que eu quero que o senhor fale disso agora, mas eu achei os meus 3 livros favoritos, que é o Alfred Kinsey, e Os Crimes e as Consequências. A Revolução Sexual foi baseada nas ideias desse cara, quando, na verdade, esse cara era a porra de um pedófilo, amigo, best friend de um monte de nazista, que estuprava criancinha em campo de concentração. Esse aqui, que é o Karl Marx e o Diabo, o coitado do meu livro já está todo já escangalhado, tadinho, tanto que eu já li. Esse livro é sensacional, sensacional. E Máquina de Matar. Que esse livro também, coitado, já está todo escangalhado. Mas já até caiu os negocinhos, passei cola de novo, os bloquinhos das partes. Mas, gente, são 3 livros que... não tem como, são apaixonantes. Porque não são livros para tu ler, falar ali e guardar. É que nem o livro do PH, desse último Foro de São Paulo. É livro para te ter ali para consulta. Né? É sensacional. E aí eu pergunto para a gente finalizar, professor, Foro de São Paulo. O que o senhor pode dizer a respeito do Foro de São Paulo, que o Brasil passou anos negando a existência, e quando não deu mais para negar a existência, falava, mas é bobagem, gente. Não, besteira, é um chá de reunião de testes. Ai, vocês estão tão, exagerados, né? Então, não foi a primeira pessoa, o professor Olavo até cita um outro general agora que me fugiu o nome, que tinha falado para ele sobre o Foro de São Paulo. Mas assim, quem deu popularidade realmente foi o professor Olavo, né? E que, na verdade, o seu principal aluno, né, que desenvolveu de forma exemplar, né, porque é meu amigo não, mas realmente é o livro definitivo, né? Se você quiser ter uma ideia, você pega o mínimo, né, para você ter uma ideia do Foro de São Paulo, mas tem o último dele, do Foro de São Paulo, de Paulo Henrique Araújo, né, que assim, é completo ali, realmente ali é livro de consulta, né? Ali, como você falou agora, ali fala tudo. Então, assim, o Foro de São Paulo, né, uma organização, né, revolucionária, né, internacional, criada por Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro, né, ou seja, um partido, né, comunista, né, cubano, que, tipo assim, o partido mais genocida, né, do continente. O partido Fidel Castro, que inclusive, além de tudo também, ele
também faz tráfico de drogas, né? Assim como na Venezuela tem um modelo, né? Esse modelo de exportação do Estado, né? Do governante comunista se aproveitar para ganhar dinheiro com tráfico de drogas, né? Fidel Castro que leva esse modelo para a Venezuela, o cartel de Los Soles, né? Que está bem documentado também num livro fantástico de Leonardo Coutinho, né? Um jornalista velha guarda aí, né? Como Camila, como Silvio, né? Gente, jornalista que faz pesquisa séria, né? Então, assim, ele mostra isso, essa relação com o narcotráfico e tal. Então, o Foro de São Paulo assim, é uma organização que desestabiliza, né? Que visa promover um projeto revolucionário, né? Que atua de forma concreta e direta, que atuou, chegou, não me lembro agora o ano exato, mas não sei se 2008, né? Chegou a ter praticamente todos os países. O único país que teve um ano que foi o auge dele, né? Que chegou na América do Sul, o único país que não tinha dominado na época era a Colômbia, que na época estava com o Álvaro Uribe. Hoje está com um comunista, né? Um guerrilheiro comunista. Mas naquela época todos os países estavam, acho que é 2008, se não me engano, no ano. Tá? Todos os países estavam com presidentes que eram diretamente ligados ao Foro de São Paulo. Tá? Então, assim, imagine, Camila, você imaginar o contrário. Imagine se tivesse uma organização conservadora, né, de direita e tal, que tivesse todos os presidentes da América Latina, né, se reunissem, fizesse encontro, fizesse ata, com proposições de coisas para fazer, com manifestos, com documentos, com fala sobre vários acontecimentos, né, políticos. A grande articuladora do Foro de São Paulo, né, é Mônica Valente, que é, na verdade, a pessoa de relações internacionais do PT, né, do partido. Entendeu? Então, assim, então esse tipo de articulação, né, do Foro de São Paulo que acontece é uma articulação de altíssimo nível. Então, articulação nível presidencial, do nível ministerial, do nível, sabe, e as pessoas ali ao redor deles, dos chanceleres, né, na época, por exemplo, também de Lula nos primeiros governos, né, você tinha Celso Amorim, que era, digamos assim, o chanceler oficial, e você tinha ali meio que a diplomacia paralela ali, né, digamos, do Foro de São Paulo, o Marco Aurélio, né, da CIA, o top, né? Então, assim, hoje é a mesma coisa. Agora, hoje, Celso Amorim passou a ser o diplomata das sombras, né? Então, assim, mas é isso. Então, essa diplomacia, né, essa articulação internacional é feita de uma forma muito organizada, de uma forma muito estruturada, né? E a pessoa que nega isso, dizer que existe influência, que ou é um desinformante, não, um completo idiota, né? Não tem outra saída, né? Então, assim, um impacto gigantesco, entendeu, Camila? Quem acompanha um pouco mais de política internacional, né, tiver um pouco mais atento, vai perceber, né, como os vínculos, né, são tão óbvios, né? Tipo assim, você tem coisas que eles decidem, por exemplo, naquela época lá de Fernando Lugo, né, que era um presidente esquerdista lá, que teve alguma coisa na época no Congresso, no Senado, acho que derrubou ele. Aí teve uma manifestação conjunta, todos os presidentes, né? Que aí se organiza o Foro de São Paulo, depois sai um documento oficial pelo próprio governo brasileiro. Ou, por exemplo, no caso na Colômbia, né, quando o governo colombiano, né, mata Raul Reis, né, ali na divisa com o Equador, né, e aí todos os países se juntaram para criticar a Colômbia, como se, né, o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, tivesse lá invadindo a soberania, que estava perseguindo um narcotraficante. Tá? Aí eles defenderam isso. Né? O próprio Raul Reis, né, tem uma entrevista na Folha de São Paulo, né, não é nada obscuro, nada negócio, que ele fala da importância de Lula, né, para ele ajudar a legitimar, né, a trazer essa força. Depois, claro, eles vão tentando, né, esconder, camuflar isso. Né? Tem várias fases, né, que você sabe disso também, mas é bom trazer para os espectadores, né? As fases de negar, de dizer que não existia, né? Na época, uma entrevista famosa, recomendo quem assista aí com Lula dando entrevista para Boris Casoy. Eu não me engano, eu acho que é na eleição de 2006. Não sei se é 2002 ou eleição de 2006, né? Que aí Lula fala, não, isso aí, não fale disso, não. Ele fala que existia um eixo entre Hugo Chávez, Fidel e Lula. Aí Lula disse, não, isso não existe, isso é não sei o quê. E ele estava lá participando e dizendo que era conversa fiada, né, na campanha eleitoral. É que nem Lula, né, sobre o aborto, né? Lula, ele é a favor do aborto, né, nos anos ímpares, né, e contra o aborto nos anos pares. Quando é ano de eleição, ele vira contra o aborto. Aí quando ele está no governo e não é eleição, aí ele é a favor do aborto. Né?
É a mesma coisa lá com o Maduro. Quando é ali próximo da eleição, ele já não é aliado. O resto do tempo todo que na eleição, ele é aliado de Maduro. Tá? É assim que eles fazem. Né? O comunista realmente ele tem essa tendência, essa capacidade de ser mentiroso mesmo, e de forma meio doentio até. Né? É o que eu sempre falo, esses criminosos não têm amigos, eles têm comparsa. E comparsa não é amigo de ninguém, né, gente? Eles dão as costas num momento que precisa. Ninguém conhece ninguém. É tipo o irmão do Lula, que não é mais o irmão do Lula, agora é irmão do Bolsonaro, no caso. Depois eu vou ver. Bolsonaro ajudou para o mano Lula ganhar dinheiro do INSS, né? Então o Lula nem sabe quem é o Frei, é irmão dele. Na verdade, agora é irmão do Bolsonaro. Então, vai saber. Ó, gente, o livro do PH é esse aqui, ó, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Vale muito a pena. Eu escrevi até no meu blog sobre esse livro, que eu achei sensacional. Professor, mais alguma coisa que o senhor queira falar, que não foi perguntado? O senhor fala, pô, a gente podia ter falado disso e acabou não falando. Não, acho que a entrevista foi maravilhosa. Eu queria agradecer a você, dizer que foi um prazer estar com você. Convidar também o pessoal que gostou aqui, né, da entrevista, ficou interessado no livro. Procure minha página no Instagram, que é História Sem Marx, né, que eu faço conteúdos de história do século XX, que eu gosto mais do século XX, posso dar umas coisas do século XIX também, mas eu falo mais agora de história contemporânea mundial. Recomendo também que compre, né, pode ser aí na livraria do Silvio, na livraria do PH Vox, qualquer uma delas. Aí você procura lá o livro proibido pelo MEC, né? Revolução Cubana, Ditadura Castrista. Está na promoção agora. Acho que nem todo, não sei se é do PH, se está na do Silvio também. Está com 30% de desconto, se não me engano. Então, assim, recomendo que busquem lá. Quem quiser mandar um alô, quer assistir esse programa aqui, manda um alô para mim. Não, assisti você lá no programa da Camila. Manda um alô para mim lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz, viu? E realmente agradecer a oportunidade, foi maravilhoso estar aqui com você, né, Camila? Trabalho fantástico também, que eu penso também pela Revista Oeste e os outros, não, uma pessoa com um nível cultural, você vê que é uma pessoa que tem formação, uma pessoa também com nível, né, moral, decência aí, que a gente tem que valorizar essas pessoas, né, e estar próximo de gente assim, tão bacana. E é isso. Feliz de estar aqui, agradecer por tudo, a TVD, e espero que vocês gostem. Né? Quem comprar depois do livro, me marca lá e tira a foto que eu reposto e manda uma mensagem para mim. Viu? Mas muito obrigado, Camila, é um prazer estar com você. Eu quero o livro, eu sou cara de pau. Eu e o Silvio, a gente sempre pede um livro, até para a gente poder sortear. Inclusive, professor, o senhor vai estar dia 14 agora de junho, às 11 horas da manhã, ao vivo com o Silvio Navarro, né? Isso, estaremos lá. Vai ser novamente uma honra também. Eu acompanho sempre assistindo o canal do Silvio, e agora vou ter essa oportunidade, essa honra de poder falar lá. Dia 14, né, 11 da manhã. Não deixem de ver, vai ser boa. Essa entrevista, eu acho que hoje foi muito boa mesmo. Fiquei muito feliz aqui. Eu acho que Camila pegou nos pontos principais. Claro, eventualmente pode ter esquecido alguma coisa aqui, mas acho que a gente foi aqui e trabalhou alguns pontos principais. E foi muito agradável estar aqui. Espero que os espectadores tenham gostado, e convite, né? Assistam dia 14 e repassem também, né? A gente está na TVD aí, quem puder aí estar assistindo, e muito bom estar com vocês aqui. E quem comprar o livro e ficar com alguma dúvida, ou aqui viu a entrevista, ficou com dúvida, vai lá no História Sem Marx, eu deixei o arroba aqui, ó, embaixo do nome do professor. Vai sempre no último post, que fica mais fácil para a gente ver. Quem mexe muito com o Instagram, fica muito mais fácil a gente encontrar as dúvidas sempre nos últimos posts que nós colocamos. E coloca a sua dúvida lá, que o professor vai te responder com toda a gentileza que vocês viram que ele possui, né? Também, amigo do PH, não dava para ser diferente. Vou cobrar para ele, vou cobrar para mandar para você e para Silvio, pode deixar, eu vou cobrar. O endereço de vocês ele tem aí, não precisa nem dar o endereço, né? Não, pode mandar, PH tem, pode mandar para gente. Pronto, eu vou pedir para ele mesmo, aí PH aí já, com vocês aí já é fácil. Ou se o senhor quiser, pode mandar para o Oeste, que toda sexta-feira eu estou lá, eu pego lá também, não tem problema nenhum. Endereço para mandar tem o meu, tem o do Silvio, tem da Oeste, tem até da minha mãe, se o senhor quiser eu mando. Pronto, vou pegar os endereços depois com você aqui, viu? Para passar para pegar tudo bonitinho lá para ele.
Professor, muito obrigada pela sua participação. Quero falar para o pessoal que está nos acompanhando, tanto aqui no canal do Silvio, como na TVD, que podem baixar o material, cortar, repostar, marcar a gente. O que não pode é tirar de contexto, porque aí já é sacanagem. Então é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado. O Matheus veio dar tchau para vocês. Matheus, que bonitão. Oh, maravilha. E não dá para terminar a entrevista sem o meu bebê reborn. Esse dá, é bem perfeito. Isso aí tá espécie diferente. Mexe também. Ele é até barulhentinho e já chega levantando a roupa da gente. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus e amanhã a gente se encontra neste mesmo horário, neste mesmo canal. Tchau. Valeu.